Olá meus amigos, tudo certo com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para continuar nossa série sobre o conservadorismo, que nós paramos nesse vídeo aqui de cima, quando falamos da social-democracia, uma das vertentes do marxismo. Caso você tenha perdido, dá uma conferida lá, beleza? Então, os últimos 2 episódios foram teóricos, sobre o marxismo e uma das suas vertentes. Eu decidi então dar uma pausa nessa análise das vertentes para analisar um pouco a ordem cronológica das coisas. Nós vamos deixar para abordar as outras vertentes mais modernas lá na frente. Hoje nós vamos observar como se deu a primeira prova prática das ideias de Marx e Engels. Nós vamos falar da Revolução Russa. Lembra que eu já mencionei algumas vezes aqui nesse canal uma tese de Arthur Schopenhauer que diz sobre a teoria e prática? Se algo não funciona na prática, é porque há erro na teoria. Não existe para ele tal coisa de, olha, a teoria está certa, mas ela não funcionou muito bem na prática. A primeira prova prática que a teoria socialista comunista não funciona de fato se dá a partir da Revolução Russa. E como todo evento histórico, nada nasce no vácuo. Tem sempre um fio condutor que vai desencadeando e proporcionando situações que tornam propícia a existência de determinado lugar e época para a ocorrência de um fato histórico. E nesses próximos 2 vídeos nós vamos listar 7 fatos que fez da Rússia o local propício para a primeira revolução comunista da história. Número 1. A estratificação social russa. A economia da Rússia era praticamente agrária, e podemos dizer que fora dos grandes centros, como São Petersburgo e Moscou, ela ainda era feudal, era um país totalmente atrasado. A estratificação na Rússia era tão bizarra que você já nascia e era identificado nos seus documentos pelo grau da sua classe. Era algo muito mais forte do que era na França, na época da Revolução Francesa, mais de 100 anos antes. Para você ter noção, o czar Alexei I, rei da Rússia, criou a lei de servidão, que durou mais de 200 anos, estipulando que 80% dos russos seriam servos, seriam escravos. Por 200 anos, gratuitamente, e por falta de estratégia do rei, os russos odiaram a monarquia justamente por conta dessa divisão social. Quando a linhagem de Romanov, a última de reis russos, tentou fazer uma releitura dessa lei, a cultura de 80% dos russos já era de puro ódio ao rei, ao monarca, ao czar. Não tinha mais o que fazer. Número 2. Catarina a Grande e o Iluminismo. O trono da Rússia foi passando de geração em geração até que Catarina a Grande assumiu o poder. Catarina foi uma imperatriz que matou o marido para tomar para si o poder e o governo da Rússia. Como ela queria estudar filosofia para parecer culta, tentou ficar amiga dos melhores filósofos da época. Assim, ela se aproximou dos salões de Paris, em que Diderot, Voltaire, Rousseau, dentre outros, já defendiam suas propostas de reforma igualitária da sociedade. Além disso, ela também ficou encantada com as filosofias de Hegel e Kant. Ela estava muito mais entusiasmada pela estética da sabedoria filosófica e pelo status dela do que pelo conteúdo que talvez nem ela mesma conseguisse captar em sua essência. Partindo disso, o que ela fez? Ela introduziu todo o racionalismo de Kant juntamente com o idealismo dos franceses como a nova base da educação russa. Agora vamos parar aqui e refletir um instante. Em uma sociedade em que 80% das pessoas eram servas, eram escravas, em que os reis frequentemente massacravam a população, ela teve a brilhante ideia de fornecer uma educação formada pela junção dos racionalistas de que o Estado é o novo Deus e que Deus não existe mais, portanto não precisa ser acreditado e que toda a responsabilidade é do Estado, e dos iluministas franceses cuja frase mais famosa era: a revolução só estará feita quando o último padre for enforcado nas tripas do último rei. Cara, imagina só.
estrategicamente não faz o menor sentido. Não parece ser uma boa ideia dar essa munição ao povo. Justamente um povo sofrido, cheio de sentimentos negativos sobre a vida e a liderança da nação, e que agora era inundado de pensamentos filosóficos que os tornavam capazes de idealizar e expressar toda a sua miséria e dor em um tom crítico e filosófico. Tanto é notável essa junção que o meio artístico russo, do qual eles tanto se orgulham, criou uma elite intelectual que até hoje é reverenciada também por todo mundo. Nikolai Gogol, Turguniev, Tchekov, Dostoiévski, Stanislavski, Tolstói, Bolshoi e por aí vai. Meus amigos, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo, eu vou pausar aqui. E amanhã eu solto os próximos 5 fatos que, na minha opinião, levaram e foram decisivos para tornar a Rússia o local ideal para o primeiro teste comunista na história. Então, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui embaixo a tua opinião sobre esses 2 fatos que eu citei e se algo se comunica com os nossos dias de hoje. Então, um abraço e até amanhã.